Oi, pessoal, a gente vai falar sobre fisioterapia respiratória. Muito do que a gente vai falar aqui, pessoal, não vai ter uma linha de pensamento desenvolvida, porque a gente vai abordar vários tópicos, né, dentre aqueles que a gente considera mais importante é aqueles que têm mais chance de aparecer nas provas, tá? Então, por isso que vai ter várias coisas aqui para a gente ver ao longo dessa aula, e que todas elas eu considero aí que são pontos que podem aparecer na prova, que podem surgir para a gente, para para que né, a gente tenha uma facilidade maior na hora de resolver as questões, tá? Então, só um minutinho. A gente vai começar falando da PaO2, tá? Que é um ponto já importante que faz sentido com vários outros pontos que a gente vai falar. Então, assim, gente, a PaO2 é a pressão arterial, né? Pressão parcial arterial de oxigênio no sangue. Então, quanto tem de oxigênio no sangue em relação, né, ao conteúdo total. Então, essa pressão arterial de O2, ela tem um valor de normalidade, que é de 80 a 100, e ela vai indicar para a gente como que está a troca gasosa, né? Então, como que a troca gasosa está acontecendo, se ela está sendo efetiva ou se não está. Porque se ela estiver reduzida, é um indicativo que a troca gasosa não está acontecendo da maneira como deve acontecer. A PaO2, ela vai ser medida na gasometria. Então, hoje ainda, né, aqui mais à frente a aula, em outro vídeo, a gente vai tratar da gasometria mais especificamente, mas eu acho que já é interessante nesse começo. E quando a gente tem queda da PaO2, a gente tem o quadro que é um dos mais comuns, né, e mais importantes para a gente, que é o quadro de hipoxemia, que vai ser essa diminuição nessa pressão arterial parcial de oxigênio, tá? Então, só para a gente ter essa ideia do que a gente está falando. E aí, nesse contexto, um ponto já que a gente traz de destaque é a curva de dissociação da oxihemoglobina, que é essa curva que a gente está vendo aqui, que a gente vê que aparecendo em provas com certa frequência, algumas perguntas em relação a ela. Então, nessa curva, a gente tem, né, nesse gráfico, a relação da PO2 ou da PaO2, né, isso é na artéria, com a saturação de O2, a SaO2, né? Isso aqui medida pela gasometria. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Sempre que a gente tiver mais ou menos aqui, ó, a PaO2 em torno de 80, isso vai indicar para a gente que no sangue arterial, né, a saturação vai estar em torno de 90, né? Aqui a linha não é perfeita, né? Mas dá para a gente perceber o que está acontecendo aqui. Então, essa relação que a gente tem da pressão parcial de O2 com a saturação, que vai ser o quanto que a hemoglobina consegue carregar, né, de oxigênio. E aí, sempre que a gente pode fazer uma comparação, né? Sempre que a saturação cair ou tiver baixa, vai ter o indicativo para a gente nessa curva, tá? Que está desenhadinha, que a pressão parcial de O2 também está baixa. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, ó, uma pressão parcial de O2 de 60, vou trazer aqui, a gente vai ter uma saturação que está aí mais ou menos em 80, né? Tá um pouco, como eu disse, um pouquinho torto. E assim a gente vai vendo por essa curva quando ela está normal. Então, isso indica para a gente que tem uma correlação entre a saturação e a PaO2. Mas, bem, o que é mais importante a respeito disso não é necessariamente esse ponto, tá? Mas o que mais aparece nas provas diz respeito ao desvio da curva para a esquerda ou para a direita. E esse desvio da curva vai indicar para a gente
que aquela pessoa, né, naquele momento, está tendo, a hemoglobina da pessoa está tendo maior afinidade pelo oxigênio ou menor afinidade pelo oxigênio. Algumas coisas, então, podem afetar essa curva e fazer com que ela desvie para um lado ou para outro lado. Então, assim, gente, muitas vezes, né, vamos só já começar indicando o que afeta a curva, tá? Então, a curva de dissociação é desviada para a direita pelo aumento da concentração de íons hidrogênios, o aumento do 2,3 DPG no eritrócito, a elevação da temperatura e a PCO2. Então, para a gente resumir, tá? Anotem aí que eu anoto aqui. Primeiro só, afeta a curva, ou afetam, né, a curva. Então, quais são as variáveis que afetam a curva? Sem falar se está indo para a direita, para a esquerda, e se está aumentando ou se está diminuindo a temperatura. Então, variáveis que afetam a curva. A gente tem, vamos listar aqui, o pH, a PaCO2, a temperatura, é aqui DPG. Eu sempre confundo, troco o G de lugar, DPG, tá? Então, essas variáveis afetam o comportamento dessa curva, sendo que a gente pode ter ela desviada para um lado ou para o outro, que a gente já vai mostrar. Então, o que a gente tem que guardar, tá, gente? Então, vamos guardar aqui, ó, desvia para direita, que esse aqui é basicamente o que a gente vai ter que saber para responder questão, tá? E desvia para esquerda. Então, o que desvia para a direita? Tá falando aqui, ó. Desvia para a direita. Aumento na concentração de hidrogênio, né, que é o pH. Opa, desculpem, gente. Então, aumento do hidrogênio, que altera o pH, né? Aqui eu coloquei pH, gente, mas se vocês quiserem anotar aí, só porque a gente pode esperar de tudo, né, nas questões, quiserem colocar íons hidrogênio, talvez apareça dessa forma, tá? E a gente já explica essa relação. Então, aumento do íons hidrogênio, que na verdade normalmente gera a queda do pH, aumento da PaCO2, tá? Vamos só conferir aqui, ó. Aumento na concentração do hidrogênio, aumento da DPG, elevação da temperatura e aumento da PaCO2. Então, aumento da DPG e aumento da temperatura. Então, esses fatores aqui fazem com que a curva desvie para a direita, ok? Por enquanto, só guarda isso, já vai fazer mais sentido. Outros fatores fazem com que a curva desvie para a esquerda. Então, ó, a diminuição do H+, né, dos íons hidrogênios, do DGP, da temperatura e da PCO2 desvia a curva para a esquerda. Então, se a gente diminuir o H+, isso aumenta o pH. Se a gente diminuir a PaCO2, se diminuir a DPG e se diminuir a temperatura, desvia para a esquerda. Então, o que a gente precisa saber, né, que cai em provas, é o que a gente anotou aqui. Então, peço que vocês anotem, tá? Façam a anotação e procurem revisar isso antes da prova, tá joia? Então, tem várias coisas aqui que vão ser importantes revisar. Uma das coisas é essa, porque assim, se a gente não souber essa informação, aí a gente pega, né, e erra a questão. Então, primeiro, as variáveis que afetam, né, esse comportamento da curva. Para a direita é o que aumenta, então, né, o aumento dessas variáveis. E para a esquerda, a diminuição. Façam aí a relação que vocês acharem melhor, né? Mas sempre lembra dessa questão em relação ao aumento e à diminuição. E aí o reflexo disso aparece aqui,
tá? Então, por exemplo, na linha que a gente tem contínua, a gente está tendo um pH de 7,4, que é um pH que está dentro do valor ideal. E aí, quando a gente tem a diminuição do pH, a gente está tendo aqui o surgimento, né, o desvio dessa curva para a direita, tá? Aqui está falando do pH 7,6 e também está falando do desvio para a direita. Então, a gente só tem que tomar cuidado de quais são os fatores que estão relacionados a essa mudança, porque se o pH alterar demais, ele vai acabar desviando para cá também. Mas vamos lá, pessoal. Se ele alterar pouco para cima, ele não desvia para a direita, mas se alterar muito, desvia. Mas vamos lá guardar. Desvio para a direita, a gente tem aumento da concentração do H+, aumento da PaCO2, aumento da temperatura e aumento da DPG. Acho que agora acertei o lugar do G. Isso, aumento da DPG. Para a esquerda, então, o que vai desviar para a esquerda? A diminuição dessas variáveis todas. E aí, o que quer dizer isso, né? Por exemplo, pessoal, se eu tenho aqui uma PaCO2 de 80 na curva normal, a SaO2, a saturação, vai estar em torno de 90, certo? Nessa outra curva, que está desviado para a direita, se eu tenho 80 aqui, a SaO2 vai estar diminuída. Então, quanto mais ela desviar para a direita, significa que menor vai ser a afinidade do O2 com a hemoglobina. E também, né, do outro lado vai ser verdadeiro. Quanto mais ela desviar para a esquerda, maior vai ser a afinidade do O2 pela hemoglobina. Aqui, gente, não tem necessariamente certo ou errado. É certo fazer uma coisa, é errado fazer outra. O que vai acontecer? A gente só tem que entender que é o seguinte, em condições normais, a gente tem essa relação que está na linhazinha vermelha aparecendo. Mas pode ser que em alguns casos você tenha, né, um valor de 80 aqui para PaO2, mas essa saturação mais baixa. Por quê? Porque desviou para a direita. Ou você tenha os mesmos 80 aqui, mas a SO2 mais alta. Por quê? Porque desviou para a esquerda. Então, isso aqui ele é muito verificado, né, quando a gente está trabalhando na UTI, trabalhando com ventilação mecânica. De qualquer forma, gente, se for muito difícil para entender, porque eu sei que nem todo mundo vai ter familiaridade com isso, às vezes vai ser complicado mesmo, é isso aqui que tem que guardar, tá? Quais são as variáveis e como que ela vai mexer, né? Como é que vai alterar. Só cuidado com o pH, eu até vou tirar o pH daqui, gente, por quê? Porque quando a mudança do pH é extrema, muito alta, vai acabar afetando tudo, porque o hidrogênio, a concentração de hidrogênio afeta o pH. Desculpa, acho que tá barulho, né, pessoal? Só um minutinho. Mas tem outros fatores que alteram o pH, tá? Então, deixa esse pH separadinho aí que vocês perceberam aqui na figura posterior, que também quando o pH sobe demais, vai desviar para a direita. Então, não vamos mexer com o pH por enquanto. Guardem a concentração do hidrogênio como essas variáveis, tá? Então, ó, concentração do íon hidrogênio, tá joia? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente pega, né, e qual que é a importância disso? Então, a gente tem, normalmente, para uma pressão parcial de O2, a gente tem uma saturação da hemoglobina, ou seja, uma afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Então, isso aqui, nesse desenho que está aparecendo, a gente tem a curva normal.
curva de dissociação da oxihemoglobina. Na curva normal, a gente tem que quando a PaO2 está mais ou menos 80, a gente vai ter uma afinidade da hemoglobina com oxigênio em torno de 90%. Então, a hemoglobina está carregando cerca de 90%, tá? Que é essa linha aqui, mais ou menos, que eu estou traçando. Quando essa curva desviar para a direita ou para a esquerda, vai indicar para a gente que essa afinidade diminui. Então, por exemplo, nessa linhazinha azul que eu desenhei, vamos supor que eu tenho uma PaO2 de 80 aqui. Se a curva está desviada para a direita, quanto que está dando a SaO2? 50. Então, o que que essa curva indica para a gente, especialmente na ventilação mecânica, isso vai ser importante? Que se não tiver tendo essa correspondência esperada, que é o que está pintadinho em azul, é porque a curva está desviando para a direita ou para a esquerda. Se eu desvio a curva aqui para a esquerda, aqui para cima, ai, peraí, deixa eu só chegar aqui. Vamos fazer desse jeito só para poder exemplificar. Se eu desvio a curva aqui para cima, então, numa saturação, numa PaO2 de 80, essa saturação está quanto? Está 100. Então, dependendo das condições, a gente pode ter não essa relação direta que a gente tem. Então, a SaO2 ela é indicativo para a gente dessa correspondência, né, da pressão parcial de oxigênio com a saturação da hemoglobina. Mas existem fatores que afetam esse processo todo, desviando essa curva, então, para a direita, que é aqui para baixo, ou desviando para a esquerda. E com isso indicando alteração nessa afinidade. Se eu tenho alteração na afinidade, pessoal, esse paciente pode estar passando por um processo de hipoxemia, de hipóxia. Então, por exemplo, se o aumento da temperatura desvia para a direita, talvez medidas tenham que ser tomadas, falando isso no tratamento geral, para diminuir a temperatura dele, porque se diminuir a temperatura, vai puxar para o outro lado. Então, basicamente, a curva de dissociação é isso. Mas, para responder questão de concurso, isso daqui eu fui a explicação, né, professor? Não consigo entender. Para responder questão, fique por aqui. Depois, se vocês encontrarem alguma questão que com essa informação que está aqui resumida, se eu não conseguir responder, leva para mim para que a gente possa fazer e me envie antes de sábado, tá, gente? Para que a gente possa fazer a análise da questão, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Tá, eu já respondo perguntas, tá? Então, aqui, essa é a relação que a gente tem, tá joia? Quais são as variáveis que afetam a curva, gente? PaCO2, concentração de íons H+, hidrogênio, temperatura e DPG, que é uma proteína da hemoglobina. Então, esses são os fatores que afetam a curva, tá? E a repercussão aí vai ser na PaO2 mais ou na saturação, assim, diferenças que estão fora do padrão esperado. Então, não vai ter aquela correspondência, que é essa correspondência da curva padrão, tá? Nessa imagenzinha aqui, que é a imagem completa, é a imagem de um livro que chama West, que é de fisiologia respiratória, acho que todo mundo já deve conhecer, né? A gente está tendo aí mais ou menos as informações completas ligadas a esse processo, né? Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, desvia para a direita, que é o que mais aparece nas provas, o aumento da temperatura, o aumento da DGP, o aumento da PCO2 e o aumento do H+. Isso aqui desvia a curva para a direita, tá vendo a setinha aqui, ó, mostrando? E daí, quando desvia para a direita, a relação entre a PaO2, a PO2 e a saturação da hemoglobina não é mais igual. A relação é diferente. Então, isso aqui
primeira coisa para a gente guardar, só tire um pH aí, porque o pH a gente vai falar daqui a pouco na gasometria, envolve um pouquinho mais de coisa. Deixa a concentração de íons H+ aqui como fator, tá, de alteração. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou continuar aqui, já já eu paro e daí, se tiver dúvida, a gente tira as dúvidas, tá bom? Bem, tem alguns fatores que causam hipoxemia. Então, 4 fatores, na verdade, a gente encontra na literatura como fatores que causam diminuição da PaO2, tá? Então, já que a gente está falando dela, ou da PaO2 arterial. Quais são esses fatores? Então, a hipoventilação, a redução da difusão, o shunt e o desequilíbrio ventilação-perfusão. Vamos entender um pouquinho o que é cada uma dessas variáveis. Então, a hipoventilação, gente, ela está ligada à entrada e à saída do oxigênio. Então, o fato da gente pegar e conseguir puxar o ar, colocar o ar para dentro, né? O ar que está aqui na atmosfera, e soltar o ar. Então, hipoventilar é ter problema para fazer essa entrada e saída do ar. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha uma doença neuromuscular, que tenha fraqueza da musculatura respiratória, ela vai ter dificuldade de fazer o ar entrar. Então, ela pode entrar, por exemplo, num quadro de hipoxemia ligada à hipoventilação, essa dificuldade de colocar o ar para dentro, o ar para fora, tá? Redução da difusão. Então, a difusão, a gente estudou, né, lá no comecinho do nosso estudo. A difusão é a troca gasosa, né? Então, a passagem aqui do O2 para o alvéolo, do O2 para o capilar e do CO2 para o alvéolo. O que vai acontecer? Se a gente tem uma doença que causa redução da difusão, redução dessa capacidade da troca acontecer, né, dessa passagem, eu posso ter uma hipoxemia. Eu não sei se vocês lembram da lei de Fick, né? Mas o que altera a difusão, gente? A espessura da membrana. Então, se eu tiver uma doença que aumenta a espessura da membrana, um processo inflamatório, uma solidificação de alguma área do pulmão, como acontece na pneumonia, isso vai dificultar a difusão. Um outro fator que afeta a difusão é a área de contato. Então, se eu tiver alguma doença que diminua a área de contato, né, do alvéolo com o capilar, aí também eu vou ter um problema de difusão. Então, por exemplo, quando eu tenho um quadro de atelectasia, que parte dos alvéolos estão fechados e aí não tem tanto esse contato. Então, redução da difusão também é uma situação que pode levar à queda da PaO2, a hipoxemia, que é isso que a gente está falando. Shunt. O shunt, pessoal, é uma situação que acontece mais ou menos o seguinte: a gente vai ter a passagem de sangue por áreas não oxigenadas do pulmão. Então, teoricamente, a gente tem esse processo que está desenhadinho aqui acontecendo, né? O alvéolo capilar, e aí o sangue que está passando aqui, ó, nesse capilar é rico em CO2, e depois que ele faz esse contato com o alvéolo e ele passa para o outro lado, ele vai se tornar um sangue rico em O2, né? Então, com uma porcentagem maior. O que vai ser o shunt? O sangue vai passar aqui por determinadas áreas da mesma forma, rico em CO2, só que a troca não vai acontecer e ele continua o caminho dele rico em CO2. E aí, o sangue ele volta para o coração, não é? Volta para o coração esquerdo, depois que passou pelo pulmão. E do coração, ele vai lá para o corpinho, certo? Então, o que vai ser o shunt, pessoal? Esse sangue que vai para a circulação não vai ter a grande quantidade de oxigênio que seria necessária, tá? Então, por isso que fala no shunt, né? Que
sangue não oxigenado, ou seja, que está com o O2 mais baixo, vai acabar caindo na circulação sistêmica novamente. Ai, desculpe. Ele passa sem ser oxigenado. Então, o shunt ele pode acontecer também em situações como, por exemplo, a gente falou, né, que tem uma telectasia. Esses mecanismos de hipoxemia, muitas vezes, eles estão associados, tá? Mas esse aqui é só para a gente entender o que vai acontecer. Então, aquele sangue menos oxigenado vai ficar aí na circulação sistêmica, vai circular no corpo. E um outro problema que pode levar à hipoxemia é o desequilíbrio da relação ventilação-perfusão. Então, existe uma relação da ventilação alvéolo, com a perfusão capilar sanguínea. Embora, gente, não seja uniforme no nosso pulmão, existe uma relação, existe, né, um equilíbrio, ou dentro do desequilíbrio, vamos assim dizer. E se eu tiver essa situação acentuada, que é o que acontece muito, né, na maior parte das doenças, se esse desequilíbrio for muito grande, também pode causar a hipoxemia. Então, o que vai acontecer? Ou eu não vou ter oxigênio suficiente aqui no alvéolo para trocar, ou pode estar acontecendo um problema aqui no vaso, né, na perfusão, que eu não vou ter hemoglobina para receber, por algum motivo. Tem N motivos que isso possa acontecer. De qualquer forma, pessoal, a gente tem que guardar, porque isso aqui cai em provas de concurso, quais são as principais causas de hipoxemia. Então, o que pode alterar, né? O que pode dar errado que causa a hipoxemia? Então, são esses 4 fatores, tá? Então, mais uma coisa para a gente anotar lá no caderninho nosso de resumo. Aqui é uma observação também do West, que ele fala o seguinte: uma quinta causa de redução do PO2 é vista em situações especiais, como, por exemplo, em grandes altitudes, a pessoa que vai lá para o Everest, né? Então, tem menos oxigênio no ar atmosférico. Ou em acidentes de mergulho, né? Então, quando a pessoa vai mergulhar, e daí a mistura de gases que está dentro do cilindro lá do ar que ela vai respirar tem menos oxigênio por um problema realmente de ordem humana, né? Porque teve uma alteração, né, na composição. Esse aqui cai menos nas provas, mas eu acho que é válido a gente saber, né? Que se a concentração de oxigênio do ar for menor, como nas grandes altitudes, ou se a mistura de oxigênio que a gente está respirando, como no mergulho, tiver pobre em oxigênio, menos do que o 21%, que é o que a gente respira normalmente, eu posso ter hipoxemia também, porque o meu corpo não está acostumado com isso. Meu corpo está acostumado a respirar 21% de oxigênio, que é o que a gente está respirando agora, que é a mistura do ar ambiente aqui que a gente está. Bem, e aí, uma das coisas, né, que podem aparecer na prova e que daí eu chamo a atenção de vocês também, diz respeito ao que acontece em cada uma dessas situações. Então, asterisco aí de novo. Então, na hipoventilação, quando a pessoa está com dificuldade, né, de colocar o ar para dentro ou o ar para fora, o que costuma acontecer? A PaO2 fica diminuída e a PCO2 fica aumentada, porque o ar está com dificuldade de entrar e sair, é o que a gente estava falando. O que a gente tem que guardar? A hipoventilação, pessoal, essa alteração, essa hipoxemia, essa hipercapnia é facilmente corrigida com O2 suplementar, ou seja, com oxigênio terapia, eu aumentando a concentração de oxigênio, o paciente melhora. Quando eu tenho distúrbio de difusão, a PaO2 está diminuída e muitas vezes a PaCO2 pode estar normal, porque o CO2 ele tem uma capacidade de difusão, de passar para cá, muito maior que o oxigênio, ele passa muito mais rápido. Então, mesmo quando eu tenho um distúrbio de difusão e eu estou tendo hipoxemia, que é a baixa da PaO2, a PaCO2 pode estar normal. Também nos distúrbios de difusão,
existe fácil correção, só que daí com O2 suplementar a 100%, tá? Então, CO2 suplementar a 100%. E aí a gente tem o desequilíbrio VQ. O desequilíbrio VQ, eu até deixei aqui sem colocar a correção, porque depende da causa, mas normalmente, quando tem um desequilíbrio ventilação e perfusão, a gente vai ter a PaO2 diminuída e a PaCO2 diminuída, então essas duas coisas podem acontecer. E o shunt, pessoal, e isso aqui cai muito na prova, tá? Então, isso aqui cai demais em provas. O shunt, a gente tem uma PaO2 diminuída, a PCO2 ela pode estar normal ou aumentada, e o shunt não corrige fácil. Então, difícil correção mesmo com oxigênio 100%. E das alterações aqui, né, da PaO2 que mais aparecem nas provas, o shunt é o que mais vai aparecer. Então, esses pontos todos aqui, gente, são pontos importantes da gente, se não for possível, nesse momento, entender, se não tiver uma base boa de fisiologia respiratória aqui, não vai entender esse processo nesse momento, mas se não for possível entender, decorar, tá? Pegar, anotar e responder questões, que respondendo questões, decorando, vocês vão conseguir firmar esse conhecimento. Mas o que cai nas provas, ele está resumidinho aqui nesses slides. Bem, uma coisa, continuando falando da PaO2, tá? Uma coisa que pode cair, né? Mas eu não imagino caindo na prova do SARA, estou falando para vocês realmente por desencargo de consciência, é que a gente tem a seguinte característica como regra geral. O valor ideal da PaO2 é de 80 a 100, então essa é a regra geral, tá? Mas a gente pode calcular a PaO2 ideal, gente, de qualquer pessoa. E essa PaO2 ideal, ela vai depender da idade. Então, quando a gente olhar aqui, a gente percebe o seguinte, né? Que a PaO2 ideal é 109 menos 0,43 vezes a idade. Essa é a fórmula. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 109 menos 0,43, a gente sempre faz a multiplicação antes, né? Vezes 42 aqui, a minha idade, tá? Vezes 42. Então, o meu vai ser 109 menos 18,6. Então, a minha PaO2 ideal vai ser 109 menos 18,06. Vai ser 90,94%. E aí vocês podem fazer de vocês. Se a gente tiver uma pessoa aqui, pessoal, vamos supor que a gente tem 109 menos 0,43 vezes 80, uma pessoa de 80 anos, tá? Então, ó, 0,43 vezes 80 igual 34,4. Então, vai ser 109 menos 34,4. Então, para essa pessoa aqui, a PaO2 ideal, 74,6. Tá vendo que diminuiu bastante? Então, a idade influencia nesse valor. Então, vamos lá, vou repetir, tá? A regra geral é que o valor ideal é de 80 a 100, ok? Tem uma fórmula para calcular e essa fórmula é dependente da idade. Então, aqui está a fórmula. Eu também sugiro que vocês anotem essa fórmula aqui. Deixa aí no cantinho, né? Que a gente vai ter várias formulazinhas aqui para a gente pensar. E pode ser que caia para fazer o cálculo, que eu acho muito difícil. Mas, pessoal, pela fórmula, o que que a gente entende? Quanto maior a idade, menor a PaO2 ideal. Concordam comigo? Então, ó, para mim que tenho 42 anos, a minha PaO2 está 90, para uma pessoa que tem 80 anos, a PaO2 74.
Não que necessariamente a gente vai deixar a pessoa saturando 74 sem investigar, tá, pessoal? Mas numa pessoa mais velha, a PaO2 pode ser mais baixa? Pode. É isso que a gente tem aqui na fórmula, beleza? Então, para guardar, né? E para a gente anotar. Bem, alguns termos que podem aparecer na prova. Então, hipóxia, deficiência de O2 no tecido e nos órgãos. Hipoxemia, redução do O2 no sangue arterial, normalmente ocasionado por alteração pulmonar, que a gente estava falando. E um outro termo que a gente tem que saber é hipercapnia, que são níveis de PaCO2 acima do normal, tá? Bem, aqui também eu disse para vocês que a gente vai ver, né, uma série de informações importantes. A alteração da PaO2, da PaCO2, pode ser causada por uma insuficiência respiratória pulmonar aguda, que a gente chama de IRPA, tá? Cuidado para não colocar IRA, porque IRA pode significar insuficiência renal aguda. Então, quando fala em pulmonar, fala IRPA. A gente tem, pessoal, a IRPA tipo 1 e a IRPA tipo 2. E isso aqui também é importante de decorar, tá? Então, a IRPA, insuficiência respiratória aguda tipo 1, é a hipoxêmica. Então, vocês já sabem, o que é uma doença hipoxêmica? Onde a principal característica é a baixa da PaO2, tá? Então, PaO2 menor que 60. Na IRPA tipo 2, a gente tem a insuficiência respiratória hipercápnica. Então, aqui, a principal característica não vai estar ligada só a PaO2. É claro que vai estar ligada a PaO2 porque é uma insuficiência respiratória, mas a principal característica vai estar ligada ao aumento da PaCO2, tá? Então, a tipo 1, hipoxêmica, a tipo 2, hipercápnica. A gente fala um pouquinho mais à frente sobre SARA, SARG, mas insuficiência respiratória, gente, é isso aqui que a gente já tem que aprender, tá joia? Tipo 1, hipoxêmica, tipo 2, hipercápnica. Então, nesse contexto todo que a gente está falando na PaO2, tá? Então, aqui a gente tem, né, essas relações, que são relações importantes. Eu vou deixar aqui mais um cálculo para vocês, tá? Então, anote essa fórmula aqui. Muitas vezes, para corrigir a hipoxemia, a gente vai usar oxigênio suplementar, não foi isso que a gente viu ali atrás? Então, existe um cálculo para a gente saber qual que é a FiO2 ideal. FiO2 é a fração inspirada de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio que vai ter no ar. Eu falei para vocês, normalmente a fração inspirada de oxigênio no ar ambiente, que a gente está respirando nesse momento, é 21%. Se o paciente está com algum problema, né, de diminuição da PaO2, a gente faz o quê? A gente pode aumentar esse suplemento de oxigênio, a gente pode aumentar essa porcentagem. O quanto que a gente vai aumentar? Então, existe um cálculo para essa FiO2 ideal, tá? Então, vou pedir para vocês anotarem essa conta aqui também. Não vou detalhar ela agora, porque a gente ainda vai falar de oxigenoterapia e de gasometria, e pode fazer mais sentido um pouquinho mais para frente, para quem não está tão acostumado com a respiratória, tá? Bem, e o último ponto, pessoal, que é importante é o índice de oxigenação, tá? Então, existe um outro cálculo, que é a relação parcial de O2 pela fração inspirada de oxigênio, que a gente conhece como relação PaO2-FiO2, ou como índice de oxigenação. Vou anotar aqui, ó, índice de oxigenação. Esse aqui costuma aparecer mais nas provas. Então, para calcular o índice de oxigenação, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar a PaO2, que é vista pela gasometria,
e dividir pela FiO2 que o paciente está utilizando naquele momento, tá? Então, só para a gente ter um exemplo, tá? Vamos supor que a minha PaO2 nesse momento é 80, ok? E eu estou respirando ar ambiente. Estou aqui, sem suplemento de oxigênio. Então, a minha FiO2 é 21%. Eu tenho que fazer esse cálculo, gente, que vai ser o cálculo da PaO2 dividida pela FiO2. Só que toma cuidado aqui se vocês precisarem fazer esse cálculo. A minha PaO2 é 80, não é que a gente falou? É. Mas a minha FiO2, gente, é 21%. 21% significa o quê? 21 dividido por 100. Matemática, tá? Então, a minha FiO2 é 0,21. Quando a gente vai fazer esse cálculo da PaO2 pela FiO2, do índice de oxigenação, a gente sempre tem que colocar na fração para dar certo. Então, aqui, por exemplo, a minha ia dar aproximadamente 381, tá? A minha, que eu digo, é nesse exemplo aqui que a gente colocou. A PaO2 eu vi pela gasometria, a FiO2, se eu estou em ar ambiente, é 21%, mas eu não vou dividir 80 por 21, porque senão eu não chego nesse número aqui, ó, 300, 400, tá? Então, eu divido pelo número em fração. Aqui é a dica, né, para vocês. Também acho difícil cair cálculo mesmo, mas saber que essa relação PaO2-FiO2 é o índice de oxigenação e o que ela vai significar é importante, tá? Então, essa relação, normalmente, ela está acima de 400, é o normal. Se ela está entre 200 e 300, a gente tem uma insuficiência respiratória leve, uma hipoxemia leve. Se ela está entre 100 e 200, moderada. Se está menor ou igual a 100, é severa. Isso aqui é muito aplicado na síndrome da angústia respiratória, que a gente vai falar mais para frente. Mas aí vocês já vão guardando essas informações que são importantes. Então, gente, essa primeira parte da aula é falando sobre a PaO2, né? E aí a gente pega um grande apanhado de coisas e a gente finaliza aqui esse momento em relação à PaO2. Deixa eu só parar aqui.